Olá, irmãos. Compartilhando agora a palavra do Senhor, essa breve meditação que se encontra aqui para nós no capítulo 42 do livro de Jó, versículos 1 a 6, que dizem: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui a palavra de Deus para nós. Esse é um trecho que está na palavra aqui onde se encontra o que é narrado para nós a respeito da vida de Jó. Jó, nós sabemos, foi um homem que lá no capítulo 1 é colocado para nós como uma pessoa reta, íntegra, que se desviava do mal, era um homem rico, era um homem que tinha reconhecimento nos seus dias, era um homem que todos olhavam para ele e diziam: Nossa, lá está Jó, né? Este homem é reto, ele sobe para sacrificar a Deus, pede então perdão a Deus pelos seus próprios pecados, pelos pecados da sua família, pelos pecados dos seus filhos, e isso ele fazia religiosamente sempre. Cumpria tudo aquilo que era esperado de um homem da sua época, né? Então, era um homem, vamos dizer assim, aos olhos de todos e dele mesmo, perfeito. Mas algo muda na vida de Jó. E algo que vem mudar tudo. Ou seja, Satanás vem falar para Deus que se a vida de Jó, né, estava correta, vamos dizer assim, diante de Deus, que ele buscava Deus porque ele tinha todas as coisas. Mas bastaria que isso fosse mudado, que ele perdesse tudo, né? Que isso então mostraria quem era realmente Jó. E então Deus permite que Satanás toque na vida dele, mas não na vida física e espiritual de existência, mas tocasse naquilo que pertence a ele, aquilo que estava ao redor dele. Ou seja, nos seus bens, na sua família, nós conhecemos a história. Ele perde tudo, ele adoece, ele fica com o corpo cheio de feridas. Cães, né, começam a andar próximo a ele, nas praças vinham e ficavam ali ao redor, lambendo as suas feridas. E a gente pode então visualizar essa decadência de vida. Ele passa a sofrer muito, né? Passa a viver um estilo de vida completamente diferente daquilo que ele estava acostumado, né? De viver numa boa casa, ele passa a viver na rua. Mas aqui, nesse texto que a gente acabou de ver, nós podemos perceber que Deus tinha um plano na vida de Jó, né? Apesar daqueles três amigos que a gente conhece que foram visitar Jó, foram conversar com ele, questionar os porquês de tudo aquilo e até mesmo propor que de repente ele estivesse ali com algum pecado na vida dele, por isso era o motivo dele estar passando por tudo que passava. Mas nós percebemos aqui que não, né? Que Deus até permitiu Satanás mudar ali algumas coisas na vida de Jó, colocá-lo como agora um homem empobrecido, paupérrimo e sem saúde, para que ele pudesse perceber algumas coisas. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos chama a atenção, que Jó passou a ter percepção, é de que ele estava nas mãos de um Deus que era soberano, que é soberano. A palavra de Deus diz para nós no versículo de número 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos ou planos pode ser impedido ou frustrado. Então, aqui, Jó tem um encontro com Deus soberano, que é dono de todas as coisas, que é dono da vida dele, que era dono e é dono ainda de todas as coisas que estão no mundo, que é o criador de tudo, que é o dono do universo, é soberano. Então ele lida com as nossas vidas. Deus tem as nossas vidas na mão dele, no controle dele. E tinha a vida de Jó também, sobre o controle e domínio dele.
Ele faria o que bem quisesse, não só com a vida de Jó, mas com a vida de qualquer um. E estava permitindo aquilo para que Jó pudesse ver que Deus era soberano, que Deus estava acima do cumprimento de todas as regras, do cumprimento de uma vida religiosa. Deus é Deus, e Jó estava percebendo isso. Mas uma outra coisa que está aqui para nós também é que além dele descobrir que Deus era soberano, ele tem um encontro com um Deus que é superior em conhecimento. A palavra de Deus diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Jó agora então estava percebendo que Deus tinha um conhecimento superior a ele mesmo e aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Aqueles que questionavam os porquês na vida de Jó e queriam dar algum tipo de explicação. Nós estamos sempre querendo dar algum tipo de explicação para o que ocorre no mundo, né? Mas aqui a gente percebe que o nosso conhecimento é pequeno e por isso muitas vezes a gente julga errado. Mas Deus está acima, Ele tem um conhecimento perfeito, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe que Jó precisava passar por aquilo para perceber quem era Deus, para conhecer quem era Deus. Deus então se revela a ele superior em conhecimento e Jó passa a perceber isso. Ele estava nas mãos agora de um Deus que sabia de todas as coisas e que sabia dos porquês do sofrimento da vida dele. Então Jó estava nas mãos de um Deus soberano, poderoso, de um Deus conhecedor de todas as coisas. Mas tem uma outra coisa que ele também descobre nessa caminhada, nessa jornada de sofrimento. Versículos 5 e 6 diz para nós: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó agora estava descobrindo a santidade de Deus, a perfeição de Deus. O sofrimento trouxe a ele a possibilidade de reconhecer um Deus santo superior a ele. Superior àquele Jó que subia ao templo, que sacrificava, que pedia perdão pelos pecados dele, mas também pelos da família, que vivia de uma forma religiosa, que era benquisto na sociedade daquela época e que todos, quem sabe, queriam ser semelhante a ele. Mas agora Jó estava percebendo que este Deus era santo. Diz aqui, ó, por isso me abomino e me arrependo no pó. A presença de um Deus santo traz a nós arrependimento. Jó agora estava ali diante de Deus e era colocado com o coração contrito, abatido, arrependido diante de Deus. Ele precisava passar por isso. A vida dele seria diferente agora, porque ele descobriu que ele dependia de um Deus santo e que diante deste Deus santo ele era pecador e que não adiantava obedecer a uma vida religiosa, mas importava a olhar para Deus com intimidade e reconhecer a santidade de Deus e perceber que ele dependia do perdão de Deus. Por isso ele diz ali: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Antes eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia de fazer algumas coisas que eu considerava perfeitas, de passar por algumas situações que eu considerava necessárias para, quem sabe, galgar, né, algo maior, algo superior na intimidade com Deus, mas não. Agora Jó percebe que ele era um pecador, que estava diante de um Deus santo e que ele não mais vivia uma fé de ouvir falar, uma fé de outros, quem sabe, mas agora a fé própria dele. Os olhos dele se abriram e ele pôde ver a presença de um Deus santo. O sofrimento capacitou Jó a descobrir um Deus poderoso, soberano, acima dele.
Um Deus cheio de conhecimento, que sabia de tudo o que corria na vida dele, dos porquês da vida dele e que era necessário passar o que ele estava passando. Jó descobriu que era pecador, porque agora os olhos dele perceberam um Deus santo, um Deus que poderia perdoá-lo. E Jó passou a ter então uma vida íntima com Deus. E esses versículos que nós lemos aqui é como que fosse ali já algo que o próprio Jó já antevia, já tinha percebido um pouco dessa realidade e que se concretizaria ali para o final. O capítulo 19, versículo de número 23 diz assim: Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim, se consomem as minhas entranhas. Jó disse anteriormente que ele ainda haveria de ver Deus e ele viu. Ele esperou em Deus. Ele viu, ele conheceu a Deus, a perfeição de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus em meio ao sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nesses dias que nós estamos passando, quem sabe, de temor, de incertezas, por aquilo que os noticiários nos trazem a respeito do coronavírus, nós devemos nos lembrar que nós estamos nas mãos de um Deus poderoso, de um Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. Que estamos nas mãos de um Deus que tem um conhecimento superior, superior aos políticos, superior à ciência, superior a tudo, e que ele sabe de todas as coisas. Estamos na mão de um Deus que é santo e que requer de nós santidade. Então, quando nos achegamos a Deus, nós nos reconhecemos pecadores. Aproveite estes dias para viver desta maneira, que a gente possa aprender, deixar que essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor sejam um momento que Deus use para nos ensinar. Olhe para Deus. Ele tem um controle da sua vida. Olhe para Deus. Ele sabe de todos os porquês e talvez ele não vá nos dizer agora os porquês, mas ele sabe. Acalme-se, tranquilize-se no conhecimento de Deus. E Deus requer de você santidade. Ou seja, Deus quer que você perceba que você precisa se arrepender no pó e nas cinzas. Vamos orar. Pai amado, glorioso é o teu nome. E nós, ó Pai, pedimos agora que o Senhor venha com poder e graça sobre nós e que a tua palavra, Pai, possa nos abrir os olhos, o entendimento, para percebermos que nós estamos guardados na mão de um Deus que tem o controle de tudo, de um Deus que sabe de todas as coisas, de um Deus que tem o conhecimento do ontem, do hoje e do amanhã, de um Deus que é santo. E quando nós vamos a Ele, em Cristo Jesus, nós somos perdoados, nós somos convencidos do nosso pecado. Nós nos achegamos à cruz agora, nos arrependemos, clamamos por conhecimento do alto e clamamos por proteção de um Deus soberano. No nome de Jesus. Amém.